Voltando aqui, pessoal, eu disse que eu ia falar sobre a questão da troca da CPLP. Muito embora as pessoas tenham uma ideia errada, cabe nós, os advogados, esclarecer todos os pormenores de um processo legislativo. E aqui eu vou colocar em destaque a seguinte situação. O presidente da República, quando ele assinou a lei, ele tinha a opção de passar a questão para o Tribunal Constitucional sobre alguma diversidade. Só que ele não fez. Mas ele deu uma sinalização a respeito de como é a visão presidencial a respeito desse diploma. Que diploma é esse? Transformar o cartão, a residência CPLP, em um cartão tradicional. Isso é o correto. Na verdade, a CPLP nunca deveria ter sido um documento de papel. Por quê? Porque isso facilita o processo de fraude, você falsificar a documentação. Inclusive, a gente escreveu um artigo no DN sobre isso, porque existe uma pessoa ou rede de pessoas vendendo documento CPLP, porque a gente não tem controle sobre o QR Code. Então, uma fragilidade documental como essa é justamente uma das razões da União Europeia ter caído em cima de Portugal sobre esse tipo de residência. Mas vamos à fala do presidente. Ele disse: tendo em atenção a não oposição de uma maioria clara na Assembleia da República, o que ele quer dizer? Que em cena não se notou que a Assembleia estava divergente em relação ao tema, ou seja, uma maioria clara em relação à divergência. Mas houve divergência e a divergência foi superada. E agora que vem o tema, apesar de dúvidas sobre as expectativas que precedem o novo regime legal, ou seja, apesar das dúvidas sobre as expectativas. O que é preceder? É o que vem antes. Ele está querendo dizer o seguinte: apesar das minhas dúvidas quanto às expectativas que as pessoas têm sobre o novo regime legal, ele vai assinar a lei. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que as pessoas ficam na intenção de vir para Portugal de imediato, sem passar por um processo rigoroso de visto, e entrar num sistema que vai colapsar a sociedade portuguesa. Vão aumentar de novo o valor das rendas, a gente vai ficar sem acesso ao Sistema Único de Saúde de maneira equânime, com possibilidade das pessoas realmente terem acesso ao sistema na maneira como ele é. E hoje, a ministra da Saúde disse, não sei se foi no parlamento ou se foi diretamente numa notícia de jornal, que é muito difícil cobrar o serviço de saúde de um estrangeiro, ou seja, o português, o imigrante que está aqui regularizado, pagando seus impostos, ele se vê numa posição de fraqueza social em relação a uma pessoa que chega, nunca contribui para a segurança social e faz o turismo de saúde em Portugal. Isso é um tema muito sério. Aí a gente está falando o seguinte: doutora, mas tem a questão de todas as pessoas que são CPLP, à exceção dos brasileiros, elas têm que tirar um visto prévio no país. Verdade. Só que tem um detalhe muito importante que vocês estão ignorando. Quantas pessoas que são CPLP, já estão na Europa? Elas já moram em outros países cujo acesso ao serviço de saúde não é amplo, ou seja, ela não consegue acessar de forma coparticipada, porque ela não tem nem autorização de residência para estar naquele país, mas aí ela tem um problema. Sendo da comunidade CPLP, ela vai entrar em Portugal. E quando ela entrar em Portugal, se ela tiver um problema de saúde, o que vai acontecer? O hospital necessariamente tem que atender. E para fazer a cobrança dessa pessoa, porque ela não está numa universalidade com os demais integrantes da sociedade portuguesa, ou seja, ela não tem registro aqui. O que vai acontecer? A gente não vai conseguir cobrar o serviço de saúde desta pessoa. Eu não vou entrar no mérito sobre a justiça social em relação a isso. Eu vou entrar no mérito que as expectativas que se colocam em relação à publicação desse diploma são elevadíssimas. Ou seja, o governo atendeu a Bruxelas, tá? Porque a União Europeia não concorda com o termo da CPLP ser de papel. E isso foi feito justamente para restringir essa população em Portugal e não trazer maiores embaraços em relação ao fato de que as pessoas não passaram por um processo rigoroso de avaliação de visto e título de residência para estarem circulando na União Europeia, mas o governo precisou ceder por conta da segurança. Cedeu. O que isso significa? Que a gente tem que criar uma estrutura bastante rígida para que essas pessoas não comecem a inflar
o território da União Europeia, porque vão sair daqui, vão tirar a CPLP de cartão e se espalhar pela União Europeia. Essa é a verdade, a gente sabe disso. A gente sabe disso, inclusive, com relação a brasileiros que simplesmente nunca colocaram o pé em Portugal. Vão para a Bélgica, vão para Luxemburgo, vão para a Irlanda e mandam mensagem para uma série de advogados perguntando como é que eu faço para me regularizar em Portugal. Tá, mas você mora em Portugal? Não, nunca nem estive em Portugal. Eu quero que a doutora tire os meus documentos e faça valer o título de residência, porque com esse título de residência eu posso trabalhar aqui na Irlanda. É assim que eles fazem, tá? Então, fica o meu alerta pra gente não achar que a coisa vai ser assim em casa da mãe Joana, ok? Então, primeiramente, você foi convocado para a estrutura de missão que deve acontecer até o final do verão. E você fez uma manifestação de interesse. É necessário atualizar toda a documentação. Um alerta agora. A maioria dos títulos que são negados hoje na estrutura de emissão das entrevistas é por falha na entrega dos documentos. Portanto, não repita aquilo que está acontecendo com as pessoas que fizeram manifestação de interesse. Vão às entrevistas sem a devida orientação jurídica e são surpreendidas porque quase metade das pessoas que submeteram a entrevista, quase metade, tem o título recusado numa situação que eles chamam notificação para projeto de indeferimento. Ou seja, deixou de apresentar a documentação adequada. E aí, nesse espectro, vamos analisar a seguinte situação. Muita gente estava desempregada, não estava contribuindo para a segurança social, estava inclusive no período de isenção, porque essas pessoas não foram, em sua maioria, as que não aderiram à manifestação de interesse, via a CPLP via manifestação de interesse porque não podiam. Então você vai pensar que essas pessoas são o quê? Títulos emitidos, pedidos emitidos em 2023, ou seja, processos de manifestação de interesse emitidos em 2023. Por que que eu tenho essa estatística? Porque a maioria das pessoas que fizeram manifestação de interesse até dezembro de 2022, elas convergiram para a CPLP. Portanto, o remanescente, ou seja, a parte das pessoas que não acreditou na CPLP preferiu esperar a manifestação e as outras que chegaram para depois de dezembro. Para essas pessoas é que foi essa avalanche de entrevistas através da estrutura de missão. O que significa na maioria dos casos? Essas pessoas estão no período de isenção da segurança social se elas abriram atividade. No entanto, muitas delas abriram atividade, não estão fazendo absolutamente nada em Portugal, ok? E emitiram recibos. Para quê? Para comprovar a receita relacionada à manifestação de interesse que exige que você tenha um comprovativo de rendimentos de, no mínimo, 870 euros por mês. E essas pessoas emitiram recibos avulsos. O que vai acontecer? Elas foram recusadas porque não conseguiram comprovar que, de fato, elas têm um rendimento. Você tem que juntar a sua contribuição da segurança social relativa àquilo que você está declarando como rendimento recebido. Você tem que juntar os seus extratos bancários dos últimos, no mínimo, 3 meses para comprovar que você recebe essa receita. Não adianta só sair emitindo recibo. Então, fica o meu alerta, porque a maioria dos casos que tiveram documentação negada, eles têm origem em falta de comprovante de alojamento, tá? E a segunda situação é falta de comprovante de meio de subsistência. No tópico comprovante de alojamento, serve atestado de morada? Não. O atestado de morada diz aonde você mora, mas não diz as circunstâncias. E se você examinar o artigo 42, tá, do Decreto Regulamentar 84 de 2007, ele em momento nenhum fala sobre o atestado de morada. Mas no próprio site da ANMA vem quais são os documentos que são entendidos como válidos. E aí você tem que se atentar a isso. Não é para ficar buscando informação em grupos que falam, mas eu levei o atestado. Olha, o atestado serviu como um documento para comprovante de alojamento durante muitos anos, mas de forma não técnica. Ou seja, simplesmente porque os funcionários da ANMA do governo anterior deixavam passar tudo pela porteira. A questão não é que o documento era ou não válido. Ele nunca foi válido. Ele é apenas um comprovante de residência. Quando a ANMA quer saber comprovante de alojamento, em que circunstâncias você mora. Ou seja, você paga aluguel? Você paga aluguel de quanto? É um contrato de comodato? É uma escritura pública
de usufrutos do imóvel, ou você tem uma promessa de compra e venda, ou seja, todas as situações de natureza do direito real, direito da coisa, tá? Então é sobre isso que a gente fala sobre comprovante de alojamento. Quem leva atestado de morada tá fadado sim a receber um não num projeto de indeferimento dizendo que você não comprovou adequadamente o que é o comprovante de alojamento, tá bom? Bom, é isso, pessoal, em relação a esse movimento. Eu espero que vocês entendam que é necessário vocês terem um apoio jurídico para a coisa correr bem. Ah, mas se eu não tenho condições de pagar um advogado, não se fie em grupos e Facebooks, etc. Vá buscar informação na legislação. E aonde está? Já falei, artigo 42 do Decreto Regulamentar 84 de 2007. Lá tem toda a lista de documentos, é extensa, eu tenho que confessar a vocês que é muito extensa, porque a gente tem a linhas de A a U, de todos os documentos que vocês precisam apresentar no dia da entrevista. Não é uma coisa simples, fácil e olha só no estalar de dedos, porque isso acontecia na gestão passada, quando Portugal estava sendo governado por outro tipo de estrutura política. Agora a coisa não é mais assim, tá bom? Gente, olha, a estrutura de missão vai ser utilizada nesse início para chamar as pessoas. Significa que todo mundo vai conseguir trocar o seu título de papel para o tradicional até o final do verão? Acho muito, muito difícil. Eu estou sendo sincera em relação a isso. E com relação ao botão da CPLP que deve abrir, é importante a gente pensar que só será possível depois que toda a casa estiver arrumada. O ministro Antônio Leitão, responsável pela pasta das migrações, já falou isso em vários pronunciamentos. Então, por favor, você que está em Portugal nesse momento e pode pedir a CPLP, existe a possibilidade de você ser convidado a se retirar do país e passar por uma blitz policial? Sim. Por quê? Porque o botão não está acessível ainda. Vou convidar você para iniciar um processo de regularização antes mesmo do botão estar acionado. Por que isso? Porque nesse mesmo diploma legal que o presidente aprovou hoje, existiu uma votação na Assembleia da República para que a PSP tomasse as rédeas do processo de deportação. Isso ainda não entrou. Só que não significa que, numa nova avaliação do governo com um texto diferente, isso não vai ser colocado em questão. Por quê? A gente está muito claro em relação a isso, que o governo quer maior rigor. Acompanhando o quê? Um movimento da própria União Europeia em relação à posição sobre a imigração. Eu vou lembrar a vocês que os países que outrora eram abertos estão fechando suas fronteiras, inclusive para o pedido de asilo. Isso é um projeto de lei da Alemanha. Na Suécia já está acontecendo em muitos níveis em que você não tem mais essa abertura para o imigrante chegar e pedir asilo. Portanto, fiquem atentos porque é um movimento político internacional. Portanto, não venham sem a documentação devida. Se você está no país, não permaneça por tempo indeterminado à espera que alguma coisa aconteça para que você possa se regularizar. Tome você as iniciativas da sua própria vida, ok? Principalmente na condição de imigrante. É isso, gente.